Hoje vocês vão acompanhar o 7º capítulo do meu universo Marvel Consertado. Lembrando que haverão spoilers dos outros capítulos anteriores, então caso você não viu eles, por favor assista-os. Então chega de enrolação porque vocês esperaram demais já, bora pro vídeo. In under an hour, civilization as we know it ends. Much like in the past, my X-Men and I are your best hope to avoid... Começamos o capítulo com a penúltima aventura dos mutantes nessa saga. Vale mencionar que esse filme serviria na verdade como um prelúdio para a Dinastia M e se passaria pouco tempo antes de Vingadores A Queda. Durante a trama, teríamos diversas mortes de mutantes, entre elas alguns X-Men, sendo eles o Fera, o Noturno, o Gambit e praticamente todos os novos mutantes. Pegando várias histórias de inspiração, como por exemplo Tolerância Zero e a saga da Ilha Muir, no início da trama a Mansão Xavier é atacada pelo Molde Mestre, mas o ataque seria planejado apenas para testá-los, e seria revelado pra gente que o Garbeck e o Trask foram mortos pelo vilão da trama, que seria o Bastion. Com suas habilidades tecnopatas, ele manipula a mídia para ficar contra os mutantes, e no fim do primeiro ato, os X-Men são capturados e levados para a Ilha Muir com os famosos colares inibidores. No segundo ato temos a apresentação do verdadeiro protagonista da história, Cable, o viajante no tempo que volta para impedir um futuro devastador, e ele acabaria fazendo parceria com Magneto para essa missão acontecer. No terceiro ato, obviamente eles matam o Bastion e o Cable consegue voltar para o futuro, sem revelar a sua identidade para o Ciclope por óbvios motivos. Com a reputação dos mutantes ainda manchada, o Xavier pede para seus mutantes se esconderem, resultando em Logan terminar em Madripoor sob a alcunha de Caolho e o Xavier em Genosha com o Magneto. O pós-crédito, claramente, é o início do segundo ato de Vingadores A Queda, com Magneto, Pietro e Xavier cuidando da Wanda, nos dando contexto que ficou fora do capítulo anterior. Victor, the board is drawing the destroyer here! You have to give it up! You know, I've never been the giving type, Reed. Hold on! A ideia agora é contar o embate final do Quarteto Fantástico contra o seu arqui-inimigo, o Doutor Destino. Pegando de base o clássico quadrinho Doomsday, temos o líder da Latvéria tomando posse da prancha do surfista prateado e obtendo um poder cósmico. No início do longa, Norrin Red volta para a Terra extremamente fraco após suas viagens pelo cosmo e acaba ficando em coma no edifício Baxter. O quarteto sairia para lutar contra um grupo de vilões chamado Quarteto Terrível, que foram a mando de Destino para distraí-los e facilitar que seus Doombots sequestrassem o surfista. Vale mencionar que a família estaria já utilizando o traje branco da Fundação Futuro e teria recrutado o Homem-Aranha. No segundo ato, Doom utiliza sua inteligência absurda para criar um dispositivo para que possa controlar a prancha cósmica. Com isso, ele ataca diversos líderes mundiais, entre eles o Namor, mas acaba o deixando vivo para apenas avisar o quarteto de seu feito. O quarteto vai então até Raio Negro pedir ajuda, e claro, também como um momento descontraído, teremos uma piada do Aranha sendo chavecado pela Inumana, que aponta que ele tem bunda grande, e é claro que ele grita para toda a corte, negando essa informação. No terceiro ato, eles resgatam Norrin, que acorda e juntos eles conseguem bolar um plano para vencer o Destino e retomar a prancha. No fim das contas, o Namor e o Raio Negro também os ajudam, mas incrível que pareça, quem derrota o Destino é ele mesmo. Pela sua soberba, ele tenta absorver o poder total da prancha, assim sendo consumido por ela similarmente ao Ronan em 2014 no Guardiões da Galáxia, até explodir uma onda de energia púrpura, supostamente morrendo. Com seu Nêmesis vencido, o quarteto agora dá início à sua nova era, a Fundação Futuro, pelo mundo. E o longa termina com o Peter saindo da equipe por estar cansado de aventuras espaciais. Mal sabia ele que no pós-crédito ele estaria se balançando nas cidades e do nada acabaria sendo abordado por aranhas de terras alternativas, entre eles Miguel O'Hara, Jessica Drew, Cindy Moon e Julia Carpenter. E a última cena é o Peter Parker prestes a falar um palavrão que nem o começo de Sem Volta para Casa. E por fim o texto, o Homem-Aranha voltará. All of our lives woven together in a beautiful web of life and destiny. The Spider-Verse. Spider-Verse. Chegando perto do final agora da linha do tempo do Peter Parker na nossa saga, nós temos a primeira parte do mega evento do Aranha nessa saga, sobre a ameaça da família dos herdeiros.
O longa seguiria a mesma história do quadrinho, obviamente, e a divisão seria feita em 2 filmes, que tem o objetivo de facilitar para o público entender a história. Então pense nessa parte 1 como uma preparação. Aqui temos a apresentação da família vampira Os Herdeiros, lideradas por Solos, o Patriarca, e uma liberdade criativa tomada por mim mesmo foi a adição da Madame Teia como a nossa narradora, para contar a mística dos totens das aranhas e a profecia dos 3. A noiva, que seria Cindy Moon, o outro, que seria Kenny Parker, um Aranha Escarlate, e o descendente, que é irmão bebê de Mayday Parker, filha do Homem-Aranha. O longa termina com as 2 equipes lideradas pelo Homem-Aranha Superior e o Aranha Britânia se unindo, e Peter Parker do 616 sendo escolhido como líder, por já ter vencido 2 vezes um dos herdeiros no passado. A world of war, suffering. Por essa eu duvido que alguém esperava, por mais que eu trouxe uma referenciazinha dessas na aba de comunidade, só que ninguém entendeu. Então agora vamos adaptar a saga mais icônica dos mutantes da forma correta, em formato de minissérie. Dessa forma, dando um total de 10 episódios, rendendo quase 8 horas de conteúdo para cobrir a história com fidelidade e chance de desenvolvimento nessa realidade alternativa. A trama começaria com o contexto de como o Apocalipse se tornou o líder do mundo. Após a morte de Xavier, o mutante En-Sabah Nur acorda de seu sono milenar sem resistência dos mutantes. E por não existirem também eles, ele toma controle do mundo facilmente e nomeia seus governantes, separando territórios para cada um deles. Que, como todo império soberano, temos a resistência dividida em 2 facções que precisam dar um fim a este futuro alternativo. A equipe dos X-Men é liderada por Magneto e Vampira, com o apoio de Dentes de Sabre, Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, Fera, Blink e o protagonista da história, Bishop. Além da equipe humana, com o Dr. Destino, Tony Stark, Bolivar e Moira Trask nessa realidade, e o Thaddeus Ross. Os grupos insurgentes conseguem então enviar o Bishop de volta no tempo, e no fim das contas temos os episódios finais, o épico embate de Magneto e Apocalipse, como um eco do passado. A missão é bem sucedida de Bishop parar aquele que matou Xavier, que na verdade foi o seu próprio filho, permitindo que o 4º filme dos X-Men na linha do tempo nossa volte a continuar sendo a derrota de En-Sabah Nur, e a minissérie termina sem nenhum pós-crédito, obviamente. Mas antes de continuar, tá gostando do vídeo? Então deixa um like e se inscreva para me motivar a continuar fazendo essa saga aqui, porque estamos quase finalizando ela. Então, por favor, faça a parte de vocês que eu farei a minha. Continuando agora... Vamos agora finalizar a jornada de Stephen Strange antes do capítulo final chegar. Essa história seria mais ou menos uma aventura de terror cósmico, fortemente inspirada nos contos de H.P. Lovecraft. O longa começaria com Stephen Strange e Clea terminando uma missão na Dimensão Sombria, que é o local de nascimento dela, derrotando o Mar, a mãe de Clea e sogra de Strange. Porque, adivinha só, os dois estão noivos. Sim, muita coisa acontece fora de tela. Logo, o casal parte para dar fim a um ritual na Terra sendo realizado pelo Coven do Caos, e acreditam realmente ter parado com sucesso sem dar muita importância. Mas na verdade tudo ocorre como planejado, e o ritual tem sucesso. Assim acontece de despertarem o Senhor dos Muito-Ângulos, a entidade Shuma-Gorath. Enquanto Strange e Clea descansam no Sanctum, comentam com isso sobre o Wong, e ele fica desesperado, assim contando sobre essa criatura que até mesmo o próprio ancião temia. Durante a trama, o trio parte uma nova jornada para encontrar o Livro dos Bichantes, com um feitiço capaz de conter o ser antes que ele chegasse à nossa realidade e transformasse ela em um novo Hades. No terceiro ato, Shuma-Gorath chega ao nosso plano de existência e tem sua batalha final contra Strange no último segundo, com a ajuda do livro que consegue o feitiço para expulsar a criatura ao seu local de origem. E finalmente terminamos o filme com o casamento de Strange e Clea, mas ela, claro, tem que voltar para a Dimensão Sombria para lidar com o seu tio Dormammu. O pós-crédito é Strange e Wong assistindo o noticiário do incidente de Stanford. Vamos agora à nossa última aventura dos mutantes, adaptando uma das histórias mais famosas dos quadrinhos.
Diferente do filme do Bryan Singer, onde o Logan é o protagonista, aqui eu vou seguir o material original e dar o protagonismo para Kitty Pryde. Mas a maior diferença é que ao realizar a viagem no tempo, o molde mestre manda a sua versão mais atualizada, o Nimrod, para impedi-la. A trama seria dividida entre passado e futuro. Essa distopia teria começado por conta da morte do presidente Kelly no dia de sua posse. E junto também estava a Moira MacTaggert e o Professor Xavier, que por consequência criaram a ameaça do Bastion, e no futuro o molde mestre toma a consciência própria e esse futuro distópico acontece. O Magneto estaria sem os poderes nessa época por conta de Dinastia M, e estaria em exílio, mas alguns mutantes da Irmandade, que foram poupados por sorte, aproveitaram a chance para tomar o poder de uma vez, e eles são liderados pela Mística. Kitty Pryde, com a ajuda de Rachel Summers, uma filha telepata do Ciclope e da Jean Grey, que nunca viria a nascer depois dos eventos desse filme, realizam a missão de impedir as mortes. No final das contas, as vítimas seriam salvas e perto de matarem Kitty Pryde, o Nimrod desaparece como consequência temporal. E junto, lá se vai a mente adulta de Kitty Pryde, restando apenas a recém-chegada jovem Kitty Pryde aos X-Men. Finalizando a história do Aranhaverso, vamos seguir para a segunda parte da trama. Daimos Morlun ataca os aranhas no começo da trama, mas é morto e levado para 2099, onde seu corpo pode ser estudado. Talvez até achar um ponto fraco, mas é descoberto que ele é apenas um clone. Então várias repartições são feitas, uma equipe específica é mandada para uma missão de encontrar essa suposta fábrica de clones e destruí-la. E outras vão em busca de recrutar mais aranhas. Mesmo a base de operações do Exército Aranha ser na Terra do Aranha Cósmico, eles são atacados pelos herdeiros e temos a batalha do Patriarca Solos contra o Aranha Cósmico, que é morto, tornando aquela Terra não segura para os outros mais. Em uma missão secreta, a Jessica Drew se passa como a esposa de Morlun por ser semelhante fisicamente. E ela consegue se infiltrar na sala de um escravo da família, o antigo criador da Teia da Vida e do Destino, o Tesselon. Ele entrega a ela todas as informações necessárias sobre como derrotar os herdeiros e explica para ela também a profecia dos três. Cindy, que estava fugindo dos herdeiros, achou uma terra tóxica para os herdeiros e após recortar as aranhas, eles tornam o local a sua nova base de operações. A fábrica de clones é destruída e 2 dos herdeiros são mortos definitivamente, mas que Cindy e Kenny, o bebê, são capturados. E é no terceiro ato que o exército parte para a batalha final com a ajuda de um dos herdeiros que foi rejeitado pela família. Muitos morrem, mas no fim das contas todos os herdeiros são mortos e o Aranhaverso é salvo. Peter Parker 616 retorna para casa, mas a cena final é o noticiário de Stanford. Finalizando esse capítulo agora, vamos para o mega evento final desse capítulo, que é similar ao quadrinho com um grupo de vigilantes e influencers que falham ao parar um grupo de bandidos. Um deles com poderes de explosão causa catástrofe na área escolar e assim acontece o incidente de Stanford. Por conta disso, o governo obriga o registro de super seres, criando os 2 grupos, os a favor e os contra. Os a favor, temos os representantes Tony Stark, Reed Richards e Hank Pym. Os contras são Steve Rogers, Sam Wilson e Buck Barnes. Temos 2 embates. O primeiro termina com parte do grupo contra capturado, o Aranha mudando de lado e também sendo quase morto, mas sendo salvo pelo Justiceiro. Um dos meus momentos favoritos do Frank Castle acontece, onde ele demonstra sua admiração e respeito sincero pelo Capitão América, ao recusar revidar quando é espancado por Rogers, dizendo apenas "contra você, capitão, nunca". Os fugitivos vão libertar seus parceiros, mas são encurralados pelo time de Stark, e a luta termina no centro da cidade, mas Steve Rogers desiste. No final, Stark se torna o novo diretor da SHIELD, e o mega evento termina sem pós-crédito. E esse é o final do 7º capítulo do meu universo Marvel, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha valido a espera também, e eu peço perdão novamente pela demora. Agora que a gente está na reta final, minhas decisões precisam ser calculadas, para que vocês tenham uma linha do tempo coesa, digerível. Eu os deixo por aqui, caso você não acompanhe a aba da comunidade, comece, porque lá eu costumo sempre dar para vocês umas atualizações de alguns projetos que eu trago aqui no canal. Então eu deixo vocês por aqui, fiquem com Deus e tchau, tchau.